Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Dia de chuva, desde de manhã, né? Que bênção estarmos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para as nossas vidas. A gente está precisando de um baldezinho aqui. Joia. Queridos, vamos fazer um exercício aqui. Vamos tentar manter a atenção, né? Naquilo que de fato é mais essencial, não é verdade? Abramos as nossas Bíblias então no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Convido você a abrir sua Bíblia, as crianças aqui presentes também. João, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 46 até o 54, finalzinho do capítulo 4 do Evangelho de João. Todos acharam? Sim? Ok. Nós vamos ler, depois a gente vai orar e então meditar brevemente aqui nessa porção das Escrituras. Diz assim, o evangelista João: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nós rogamos, Senhor, a assistência do Senhor, do Teu Espírito, do Espírito da verdade, que o Senhor nos conduza a toda a verdade aqui das Tuas palavras, Senhor, da Tua Escritura, da Tua vontade revelada para nós aqui, Pai. Precisamos de Ti. Fala ao nosso coração, nos ilumina os olhos aqui para compreendermos as Tuas Escrituras, Senhor. E olharmos para Cristo, termos nossa vida aqui cheia do Senhor, transformada, Senhor. E que possamos aplicar essas verdades pelo agir do Teu Espírito no nosso coração. Para a glória e para a honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, há alguns domingos nós meditamos aqui nesse mesmo Evangelho de João. Você deve lembrar que nós falamos sobre o prólogo, né? Naquele domingo nós lemos o texto, uma parte inicial do texto que lemos hoje na liturgia, um pouco mais cedo do capítulo 1. E que, por esse agir do Senhor soberano, né? Hoje pela manhã nós cantamos isso aqui também no nosso culto. Você deve lembrar, né? Capítulo 1 de João. O Verbo
de Deus, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que é Deus, né? Ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse verbo, o Senhor Jesus Cristo, nós falamos disso nesse domingo que passou, o verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o verbo eterno de Deus, que é infinito em seu ser, que é o Todo-Poderoso, nós lemos aqui, esse mesmo Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Senhor Jesus, ele veio e ele se fez carne. Nós vimos também que um dos objetivos, né, o objetivo primordial do evangelista João, ele disse o seguinte: muitos milagres o Senhor Jesus ele fez quando esteve aqui, quando ele se fez carne, ele fez muitos outros milagres, mas esses que estão revelados, esses que estão registrados aqui pelo evangelista João, eles foram registrados, isso está lá no capítulo 20, versículo 31. Esses milagres e essas coisas que Jesus fez foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, o objetivo de João, ao narrar esses milagres, ao narrar os feitos que o Senhor Jesus fez, que rompem com a normalidade, que rompem com o ordinário, que mostram exatamente essa divindade de Jesus, que esse homem não era um homem normal que estava aqui, ele era 100% homem, mas ao mesmo tempo ele era 100% Deus, ele realizou milagres tremendos, que rompiam com a ordem, que rompia com o ordinário, né? Mais uma vez, sem a gente combinar hoje, né, por uma direção aí do Senhor, o pastor Sérvulo hoje pela manhã facilitou meu trabalho hoje de manhã, hoje à noite aqui, mencionando o milagre que Jesus fez, o primeiro milagre que está registrado aqui no livro de João que ele fez. Você sabe qual é esse milagre? Qual foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez? Você sabe qual foi? Ele transformou a água em vinho, né? E essa semana a gente estava conversando, o Sérvulo hoje mencionou. O físico Adalto Lourenço, que faleceu recentemente, né? Acho que semana passada, ele comentando sobre esse milagre, veja, um cientista cristão muito famoso, comentando sobre esse milagre, ele disse o seguinte, veja, água, certo? Vamos lá, água, H2O, né? Hidrogênio, oxigênio. Para isso ser transformado em vinho, né? O vinho que é composto por nitrogênio, carbono, né? São outros elementos, né? Outras substâncias. Para isso acontecer, foi necessário que aquelas moléculas elas fossem partidas, né? Um processo de fissão nuclear, elas fossem destruídas ali, reorganizadas nos seus elétrons, nas suas subpartes ali, fossem redistribuídas num outro processo também que a física conhece, que é o processo de fusão nuclear, né? Então, para realizar tudo isso, o texto nos diz que foram ali 6 talhas de água que o Senhor transformou em vinho, para tudo isso acontecer naquele breve momento ali, de uma festa de casamento, nessa mesma cidade que nós acabamos de ler, em Caná da Galileia. Para que isso acontecesse, eram necessários, de acordo com o Adalto Lourenço, a energia produzida por mais de 200 bilhões de estrelas em um único dia. Trocando em miúdos, o Senhor Jesus pegou toda essa energia das estrelas da Via Láctea, né, que elas produziriam ali em um dia, e ele usou aquilo ali para fazer esse milagre, tornando a água em vinho. Ou seja, para que isso ocorresse, era necessário Deus estar ali presente. Esse homem, esse Jesus, esse verbo que se fez carne, de fato, ele era o próprio Deus.
em todo o seu esplendor, em toda a sua santidade, diferente de qualquer outro ser humano, diferente de nós. Essa é a santidade de Deus, que expressa o caráter, a divindade de Deus. Ele estava ali e realizou esse milagre em Caná da Galileia. Então veja, João, como autor desse evangelho aqui, ele tem os seus propósitos e ele começa o seu evangelho fazendo esse prólogo, falando sobre esse verbo de Deus, revelando para nós, os leitores, que esse Jesus que ele iria falar ao longo de todas essas páginas aqui, ele é Deus, ele sempre esteve com Deus, ele criou todo esse universo, ele é a palavra criadora que revela a Deus, que criou o mundo e que continua fazendo coisas grandiosas, divinas, só pelo poder da sua palavra. Ele começa assim o seu evangelho no capítulo 1, e depois, se a gente for acompanhando a cronologia que João vai estabelecendo aí, a gente vê, por exemplo, no capítulo 2, esse primeiro milagre que Jesus realizou, ele realiza em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, demonstrando ali essa divindade, essa glória, esse poder sobrenatural nesse milagre. Depois, quando ele sai de Caná da Galileia, ele vai para Jerusalém. Está ocorrendo em Jerusalém a festa da Páscoa. E lá, o texto bíblico nos revela também no capítulo 2 que Jesus realizou muitos milagres. As pessoas viram muitos sinais e prodígios que ele realizou durante a festa da Páscoa lá em Jerusalém. Depois, Jesus decide retornar da Judeia para a Galileia. E nesse retorno, que, veja, não é um caminho curto. Se você olhar depois no mapa, ele vem aqui do sul e vai subindo, é uma distância considerável ali na Palestina. Ele sobe, então, de volta para a Galileia, voltando para a sua terra. Mas, no meio desse caminho, ele para numa aldeia chamada Sicar, que fazia parte ali do território onde viviam os samaritanos. Você deve lembrar que os judeus não se davam bem com os samaritanos, não gostavam dos samaritanos. E Jesus passa exatamente no meio de uma cidadezinha dos samaritanos, e lá, de forma muito bela, João nos conta que Jesus, cansado da viagem, aí a gente fica, peraí, ele é Deus, ele é o verbo eterno de Deus, mas ele se fez carne. Então, na sua humanidade, 100% homem, o Senhor Jesus, cansado da viagem, ele decide parar ali no poço e ele tem aquela conversa muito conhecida com a mulher samaritana. E ele fala para ela, se revela ali como o Messias esperado, e aquela mulher crê, ela chama todos os habitantes ali, os vizinhos lá dela, daquela cidade também, eles vêm, e agora eles, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o Senhor Jesus falar, eles mesmos creem e eles pedem para Jesus, Senhor, passa mais tempo aqui com a gente, fica aqui um pouco mais. Jesus passa 2 dias com eles, ali naquele local, e só então, depois, ele desce, ele continua a sua viagem, ele sai da terra dos samaritanos e retorna para onde ele tinha feito o primeiro milagre, retorna para Caná da Galileia. E aí nós chegamos nesse capítulo 4 aqui, justamente nesse ponto, quando ele retorna para essa cidade da Galileia, Caná. E o verso 46, eu peço que você volte seus olhos aí para o texto, diz assim, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E então nos é apresentado aqui um outro personagem nesse ponto da história. Nos é dito aqui que havia, verso 46, ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum, que fica um pouco próximo ali de Caná, cerca ali de uns... Deixa eu procurar aqui, anotei para trazer isso para você, esse dado. O negócio é encontrar. Isso. Cerca de 30 a 40 quilômetros distante de Caná da Galileia.
Cafarnaum. E o filho dele estava doente ali, perto da morte, né? Uma doença grave. E então, o texto nos diz que esse homem, que era um servo do rei, um oficial do rei, provavelmente o rei Herodes, que era tetrarca da Galileia, que aquele território ali que estava dividido em 4 partes, ele era responsável por o Herodes, e esse governador, esse oficial do rei, ele estava com o seu filho doente. Então, esse homem, tendo ouvido, veja o que diz os versos 46 e 47. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Veja, na Judéia, quando Jesus esteve lá na Judéia, ele, como eu mencionei agora há pouco, durante a festa da Páscoa, muitos sinais ele fez. Ele fez muitos sinais, ele fez muitos milagres, muitos prodígios, e essa fama correu por muitos lugares. Muitas pessoas que estavam lá presenciaram aqueles milagres, eles voltaram para a Galileia e contaram sobre isso para as pessoas da Galileia, tudo aquilo que esse homem diferente, que esse Jesus havia feito lá em Jerusalém. E esse homem, esse oficial do rei, certamente ouviu essas histórias também, ouviu que Jesus ele era poderoso, que ele tinha feito grandes milagres, e esses sinais, essas maravilhas, como o evangelista João nos diz, eles tinham esse propósito de revelar a glória de Deus, revelar a glória de Jesus como esse verbo eterno de Deus, para que as pessoas crescem e, crendo nele como Messias, tivessem vida. Esse era o propósito de Jesus realizar os seus milagres. Ele não estava ali simplesmente assistindo às carências das pessoas, resolvendo os problemas das vidas das pessoas, mas ao realizar esses milagres, ele tinha um propósito de revelar quem ele era, revelar a sua divindade, para que as pessoas pudessem receber a fé verdadeira, crer que ele era o Messias, o Salvador prometido por Deus, e crendo que essas pessoas tivessem suas vidas transformadas, seus corações renovados, fossem salvos da morte, né? E então viessem e prestassem a adoração devida ao Senhor. O propósito de Deus, querido, não é apenas que a gente... ele não tem o propósito apenas de resolver os nossos problemas, de que a gente seja convertido e pare por aí. Mas se nós estamos aqui nessa noite, se o Senhor um dia converteu o nosso coração, não foi para que simplesmente a gente se tornasse um crente, né? Mas Ele nos converteu para que a gente o adorasse da maneira devida, da maneira como Ele criou a gente para viver, adorando a Ele, devotando a nossa vida para Ele, entregando a nossa vida diariamente para o louvor da sua glória. Acontece que muitas das pessoas que viram esses milagres acontecerem, elas ficaram impressionadas, elas quiseram também que Jesus resolvesse os problemas das suas vidas. É aquela famosa diferença, né? Não sei se você já ouviu essa expressão. Muitas dessas pessoas que viram os milagres de Jesus, elas foram convencidas de que Jesus era poderoso, mas elas não foram convertidas. Elas foram convencidas, mas não foram convertidas verdadeiramente. Apesar de terem visto tantos milagres e terem presenciado o poder sobrenatural do Senhor Jesus, elas não reconheceram esse Jesus como Salvador pessoal da vida delas, não receberam a vida. Eram pessoas que viram tudo isso, o próprio, como nós vimos aqui, né? O Filho do Amor, ele esteve aqui para trazer a luz para as pessoas que estavam nas trevas, mas nem todas aquelas pessoas que estavam ali vendo aquilo ali
tiveram seus olhos abertos, foram convertidas verdadeiramente. Elas ficaram impactadas com aqueles milagres, mas não tiveram suas vidas transformadas, não receberam a vida de Deus, não receberam a iluminação especial do Senhor, não saíram da escuridão, continuaram amando as coisas dessa terra, continuaram amando a sua própria vida, continuaram amando a si mesmos, continuaram amando a escuridão, apesar de verem Jesus diante dos seus olhos. Percebe? E exatamente esse tipo de coisa foi o que aconteceu lá na Judeia. Jesus realizou diversos milagres, mas naquela festa da Páscoa, se você voltar um pouquinho lá para o capítulo 2, eu peço que você volte aí na sua Bíblia, no capítulo 2, versos 23 e 25. 23 a 25. Diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitas pessoas, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, creram nele. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, o que é que a gente conclui aqui? Essas pessoas, muito embora o texto aqui, João nos diz que eles viram os sinais e creram no seu nome, nós percebemos que essa fé, esse ato de crer, não foi exatamente a fé salvífica que aconteceu ali naquelas pessoas. Elas viram os milagres, elas creram que aquele homem ali era diferente, mas elas não creram para a salvação, elas não foram de fato convertidas, talvez foram convencidas ali, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Jesus sabe da natureza humana, Jesus sabe do nosso coração, Jesus sabe da tendência que a gente tem de olhar para os milagres e querer o milagre, mas não querer o doador da vida, não querer Deus, não querer aquele que dá as bênçãos. Jesus sabe da natureza humana, o quanto nós nos encantamos com as bênçãos, o quanto muitas vezes nós nos achegamos a Deus, queremos estar perto de Deus, mas não por causa de Deus. Muitas vezes nos aproximamos de Deus por causa das coisas que Ele pode dar para nós, mas não com o interesse na pessoa de Deus, não com o interesse em, de fato, nos curvarmos e adorar a Deus, simplesmente por quem Ele é, pela santidade dEle, por Ele ser tão diferente de nós, por Ele ser esse ser divino, que Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Então, conhecendo a natureza humana, o texto nos diz assim que Jesus não se confiava a eles. E aí, o que é que a gente fica sabendo sobre esse oficial? Volte então para o capítulo 4, que é o nosso texto de meditação nessa noite aqui. Esse oficial, ele estava com um problema real, um problema concreto, gravíssimo. O filho dele estava gravemente doente, perto da morte. Qualquer um de nós, que é pai, que é mãe, a gente sabe o quanto nosso coração ficaria apertado numa situação dessa. O quanto aqui não é ele não estava sendo hipócrita, ele não estava sendo manhoso, exagerando no problema. Ele, de fato, estava com um problema gravíssimo, seu filho estava prestes a morrer. Esse homem, então, ouve sobre Jesus e ele vai lá e pede ajuda a Jesus, pede socorro a Jesus. Se aproxima de Jesus porque o seu filho estava gravemente ferido, gravemente doente, em Cafarnaum. Mas, no próprio capítulo 4, alguns versos antes desses que nós lemos aqui, no verso 44 e 45, nós vemos que Jesus, ao retornar para Galileia, o texto bíblico aqui nos diz, o evangelista João nos diz que o povo da Galileia, embora essa era a terra de Jesus, ele estava voltando para a sua terra, mas um profeta não tem honras na sua própria terra, é o que nos diz o verso 44 aí.
um profeta não tem honras na sua própria terra. Quando ele chegou na Galiléia, o que é que diz o 45 aí? Os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então, esse oficial do rei, certamente, ele ficou sabendo de tudo que Jesus fez lá em Jerusalém, e ele então procura Jesus. Só que a resposta que o Senhor Jesus dá para ele soa para nós um tanto quanto insensível, não é verdade? Esse homem vem com essa necessidade gravíssima, ele pede socorro a Jesus, roga a Jesus que desça até Cafarnaum para curar o seu filho, que estava prestes a morrer. E aí, qual é a resposta de Jesus? Volte comigo aí para o verso 50. O Senhor Jesus diz o seguinte: vai, teu filho vive. Vai, volta lá para Cafarnaum, pega aí alguns quilômetros, né, de 40 a 50 quilômetros, vai para Cafarnaum que o teu filho vive. Né? Já pensou esse pai agora voltando, de mãos abanando, né, sem Jesus, né, sem remédio, né, igual, imagina, né, teu filho no meio da madrugada está lá precisando de um remédio, e aí o marido sai, pega o carro, vai de madrugada, né, quem já passou por situações assim sabe do aperreio, e de repente você voltar sem o remédio, voltar sem nada para casa, né? Como é que esse homem estava, como é que isso encaixava na cabeça desse homem, né? Mas essa foi a ordem de Jesus: vai que o teu filho vive. E aqui, perceba, não é que Jesus estava onisciente, ele viu que o menino estava vivo, né? E ele disse: olha, vai lá que o teu filho já está bem, eu estou sabendo que ele está bem. Não, naquele momento, quando Jesus disse, o teu filho vive, quando ele falou isso, o menino, naquele momento, mesmo à distância, foi curado. Esse é o Deus encarnado, esse é o Verbo que se fez carne, esse é o Deus poderoso que está aqui e que se fez carne e que ordenou que o menino vivesse. Esse mesmo Verbo que criou o universo, ele agora, com a sua palavra criadora, estava trazendo à vida aquele menino que estava gravemente doente. E ele deu um comando aqui a esse pai: vai que o teu filho vive. E o que é que esse homem fez, gente? Veja aí o que é que o texto diz. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Veja, mas antes de dar esse comando, Jesus ele resolve falar uma palavrinha para esse homem. Se você volta aí para o verso 48, Jesus disse para esse homem, né, na primeira vez que ele pede, Jesus diz assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Essa resposta, ela parece um tanto quanto rude, né, para esse homem aqui que estava numa situação de aperto. Mas o que é que Jesus está fazendo aqui, queridos? Ele está trazendo, Jesus desejava trazer para a consciência desse homem aqui esse processo de sabotagem das trevas que estava ali presente na vida daquele homem, né? Quantos de nós nos preocupamos em ver, em ter uma coisa concreta na nossa mão, em ver sinais e prodígios? E Jesus disse: olha, se vocês não verem sinais e prodígios acontecendo, vocês não vão crer. Jesus queria que esse homem tivesse consciente disso. E então, ele disse para esse homem, como que dizendo assim: olha para o teu coração, olha como o teu coração é corrompido, olha como ele é enganoso, olha como, de forma semelhante ali, tantas pessoas viram milagres, viram prodígios sendo feitos lá em Jerusalém, e eles não mudaram de vida, eles continuaram do mesmo jeito, né? Por mais que você fizesse muito mais milagres, para quem não quer crer, para quem não crê no Senhor, isso não faz diferença. Jesus estava querendo que esse homem percebesse isso, e então ele fala isso para ele, com o intuito de fazer aquele homem crer verdadeiramente no Salvador, com o intuito de fazer aquele homem
ter vida de verdade. Não apenas uma cura, resolver um problema ali, curar a vida do filho, que era uma coisa importante, mas muito mais do que isso, Jesus queria fazer. Ele queria trazer vida para aquela família, queria trazer vida para aquele homem, para aquele filho, para toda aquela casa. E aí o oficial, ele roga de novo, e o modo como Jesus realizou esse milagre é que é muito interessante, né? Primeiro que ele fez um milagre à distância, né? Apenas pela sua palavra, e deu a oportunidade daquele homem de fazer duas coisas. Jesus, primeiro, deu a oportunidade desse homem conhecer a divindade dele, sem precisar ver, sem ter nada concreto nas mãos. Jesus disse assim, olha, eu não preciso descer, né? Em outras palavras, Jesus estava fazendo isso. Eu não preciso descer até Cafarnaum para curar seu filho. Eu sou Deus, eu falo daqui e ele é curado lá. Eu sou o Verbo eterno que a tudo criou. Eu falo daqui e ele é curado. Jesus deu a oportunidade desse homem experimentar isso. Ele crer e conhecer a divindade, a santidade de Deus, a santidade de Jesus pode ser vista por meio desse milagre. Mas Jesus também deu a oportunidade desse homem obedecer a Deus pela fé. Quando Jesus deu um comando, vai, e esse homem foi, Jesus estava dando a oportunidade dele exercitar a obediência, né? Então, mesmo sem ter nada de concreto na mão, o Senhor Jesus ordenou a esse homem voltar, e eu fico imaginando ele voltando esse trajeto para casa pela simples palavra de Jesus, obedecendo, caladinho, em humildade, obedecendo ao Senhor Jesus. Como Jesus ensinando para ele essa lição. Eu sou o Senhor, você é servo. O Senhor ordena, o servo obedece. Eu sou Deus, você é homem. E a obediência, querido, a obediência humilde é uma evidência da fé quando ela é genuína, né? Esse não foi um homem que creu só porque viu os milagres, mas esse aqui, ele estava crendo de forma verdadeira, estava recebendo ali a fé genuína. E essa fé genuína, ela se concretiza em obediência. Jesus estava dando a oportunidade desse homem obedecer e exercitar a sua fé genuína. E a gente percebe que o coração desse homem estava sendo tratado aí por meio desse modo de fazer o milagre de Jesus. O que é que acontece? Versos 51 a 54. Vamos ler todos juntos? Capítulo 4, do 51 ao 54. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Até aí. Veja, o texto nos diz que esse homem indagou, certo? Veja o conflito no coração desse homem, ele tentando encaixar as peças nesse retorno para casa. O texto nos diz que ele indagou. O verso 53 nos diz que ele reconheceu que aquela hora era precisamente a hora que Jesus ordenou e disse que o filho dele vivia. E, por fim, nós temos esse belo testemunho aqui do Evangelho de João. O texto diz que aquele homem creu ele e toda a sua casa. Veja, esse homem, gente, ele foi salvo da morte, junto com o seu filho e junto com toda a sua casa. O que é uma cura de uma doença comparado com isso? O que é a cura de uma simples doença comparado com a salvação eterna, que aquele mesmo menino que estava doente agora, ele foi salvo não apenas da morte física, ele foi salvo da morte eterna. Esse homem, esse servo do rei,
ele foi salvo também, toda a sua casa. Esse homem creu e foi salvo, creu com ele, toda a sua casa, né? Que poder tremendo, somente o Senhor Jesus pode fazer isso, né? Pensando nisso, queridos, eu tenho breves aplicações aqui para nós nessa noite, né? Primeiro, como é que tem sido o nosso relacionamento com Jesus? Nós amamos a Jesus por quem Ele é? Será que no exame honesto a gente ama ao Senhor por quem Ele é, simplesmente por quem Ele é? Ou será que a gente tem se aproximado de Jesus porque nós estamos interessados nas bênçãos que Jesus pode nos dar, em Ele resolver os nossos problemas? Será que quando a gente se aproxima de Cristo é porque a gente está interessado na pessoa dele mesmo? E se as coisas nos faltam, né? Se as coisas faltarem, a gente continua interessado em Jesus? E se a gente tiver sem nada concreto na nossa mão, a gente continua interessado em Jesus? Será que ainda assim a gente ama o Senhor? Se a resposta é afirmativa, né? Se você hoje que está me ouvindo aqui, se a resposta é sim, eu tenho esses conflitos, mas eu amo o Senhor, né? Se a resposta é afirmativa, isso já é a graça de Deus operando no nosso coração, não é verdade? Já é a graça de Deus operando em nós, de modo que nascemos de novo, né? Isso mostra que a fé que habita em nós é uma fé genuína. A gente, de fato, está interessado em adorar ao Senhor Jesus. A graça e a verdade que nos tirou das trevas, que iluminou a nossa vida, mudou o nosso coração, tirou a gente de ser inimigos de Deus, nos transformou em amigos de Deus, em filhos de Deus. Nós servimos a Deus dessa forma. Se é assim que a gente adora a Deus, que a gente continue servindo ao Senhor Deus em humildade, em obediência, em fé, crendo na sua soberania, crendo na sua autoridade. Tem uma frase que eu li por esses dias, do pastor Philip Graham Ricken, que ele disse o seguinte: se amamos a Deus por sua santidade, veja só, se amamos a Deus por sua santidade, isso mostra que o amamos por quem Ele é em si, e não pelo que Ele faz por nós. Se nós amamos a Deus pelo simples fato dele ser um Deus santo, pela sua santidade, isso mostra que nós amamos por quem Ele é, e não pelo que Ele faz por nós. Mas, talvez, alguns dos que estão aqui também já creram, né? Se você já creu no Senhor Jesus, se essa obra salvífica também já ocorreu no seu coração, mas você se percebe, né, que tem amado mais as coisas dessa terra, né, mais o dinheiro, mais o trabalho. Talvez o que você ama mais seja a aprovação das pessoas, ou de alguma pessoa específica, né? Talvez você tenha cobiçado, tenha vivido para si mesmo, de forma egoísta. Talvez você é aquela pessoa que é crente, mas que não serve aos outros, não serve aos seus irmãos, não serve na igreja. Você tem vivido de forma egoísta, você tem vivido talvez uma vida fútil, uma vida mundana, uma vida carnal. Talvez tenha se apegado demais às coisas dessa terra de forma avarenta, tem vivido talvez de forma ansiosa, tem vivido a invejar os bens de outras pessoas, né? Cheio da inveja no coração, ou cheio de luxúria, cheio de vícios, né? Apegado às coisas dessa terra aqui. Se esse, meu irmão, minha irmã, tem sido a realidade, né? Se você tem trocado as coisas, amado mais a criatura, as coisas dessa terra, do que é o Senhor Jesus, do que é o Criador, hoje é dia de arrependimento, né? Se você se percebe chegando perto do Senhor, mais pelas coisas que Deus pode te dar, do que pelo próprio Cristo, hoje é dia de se arrepender, hoje é dia de voltar atrás, hoje é dia de confessar os pecados diante de Cristo,
Hoje é dia de clamar pelo perdão do Senhor e voltar à verdadeira adoração que cabe somente ao Deus verdadeiro. Nós somos filhos do Senhor, não é? Ele nos criou para vivermos e adorarmos a Ele da maneira única que Ele aceita, de forma verdadeira. Nós vivemos para a glória do Senhor. Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe que nós somos pó, mas nós precisamos nos arrepender e clamar: Senhor, endireita o meu coração. Faz com que eu me relacione contigo de forma verdadeira, que eu ame ao Senhor por quem o Senhor é, de fato, e não por aquilo que o Senhor pode me dar na minha vida, pelos problemas que o Senhor pode resolver na minha vida, não pelas coisas dessa terra. Tira o meu coração, o meu afeto das coisas dessa terra, coloca o meu amor e a minha adoração no Senhor em primeiro lugar. Esse mesmo autor que eu mencionei agora há pouco, ele continua dizendo: um amor pela santidade de Deus é um dos melhores indicadores do verdadeiro cristianismo. Porque a santidade, querido, é um atributo de Deus que não... Esse autor ele diz assim: a santidade não faz bem nenhum para a gente. A santidade de Deus é um atributo de Deus que não é diferente, por exemplo, quando a gente diz assim que Deus é generoso, Ele é generoso com a gente, né? Isso nos abençoa. Quando a gente diz que Deus é gracioso, esse atributo de Deus, Ele nos abençoa. Quando a gente diz que Deus é paciente, esse atributo de Deus também nos abençoa. Mas a santidade de Deus, ela não nos beneficia, né? Amar a Deus pela santidade de Deus é amar a Deus simplesmente por quem Ele é. E isso é uma evidência da fé genuína. Se você não reconhece isso no seu coração hoje, né, nem tudo está perdido. Hoje é dia de arrependimento. É dia de clamar: Senhor, tem alguma coisa errada no meu coração. Tua palavra está me mostrando. Converte meu coração, quebranta meu coração, me faz voltar a me relacionar contigo de forma genuína, do jeito que o Senhor deseja que eu viva, para a glória do Senhor. Mas talvez, né, se há alguém aqui que a resposta é totalmente negativa, né, se você não creu nesse verbo eterno que se fez carne, se isso nunca ocorreu na sua vida, se você não creu ainda nesse Deus que se fez carne, em Jesus como Salvador, você deve fazer isso hoje. Você deve fazer isso. Não importa se é a primeira vez ou se você já frequenta a igreja há muito tempo, creia no Senhor Jesus Cristo, né, como esse homem fez aqui, e foi salvo, ele e toda a sua casa, né? Se você ainda não creu, mas hoje você percebe, esse é o Deus, esse é o Salvador do mundo. Só Ele é capaz de fazer esses milagres. Só Ele é capaz de salvar a minha alma da morte. Só Ele é capaz de iluminar as minhas trevas. Se você nunca creu assim, mas hoje você compreende isso, é um dia então de você entregar a sua vida ao Senhor também. Vamos orar, queridos?